Glória a Deus, vamos ler Esther capítulo 5. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltando para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Amã que venha depressa para que possamos atender ao pedido de Esther." Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Qual é o seu pedido? Peça, ele será dado. O que você quer? Será dado mesmo que seja metade do reino." Esther respondeu: "Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. O capítulo 5 de Esther fala sobre o favor do rei se estendendo à rainha Esther. Esther estava preocupada como que o rei poderia acolhê-la. Ela precisava estar diante dele e ela se arriscou para estar diante dele, entendendo que aquilo era propósito de Deus para livrar o seu povo de toda a ameaça deste extermínio, desse genocídio. E aqui no capítulo 5 de Esther, nós vemos 3 coisas muito importantes para nós meditarmos e, além de meditarmos, ouvirmos a voz do Senhor. Primeiro, Esther se preparou espiritualmente, mas também se preparou como rainha para estar diante do rei. Os irmãos viram que Esther estava em jejum, então ela estava confiando no Senhor, ela estava quebrantada diante do Senhor, diante do cenário de crise. Mas olha o versículo 1, diz que ela também se aprontou com os seus trajes reais. Irmãos, quando nós queremos que Deus realmente cumpra os seus planos na nossa vida, nós queremos ser usados por Deus, nós queremos agradar a Deus, nós precisamos aprender a nos preparar, sobretudo espiritualmente, mas também no campo natural. Ela poderia ter ido de qualquer maneira, mas ela se vestiu bem, ela se arrumou, ela se colocou como rainha diante do rei. Então ela estava aqui debaixo da comunhão com Deus, mas também debaixo da sabedoria humana e com prudência para estar ali. Quantas pessoas que elas querem ter um bom emprego, elas querem ser de alguma forma reconhecidas ministerialmente, mas elas oram, mas elas são muitas vezes imprudentes nas coisas naturais. O Senhor nos ensina a crescer na graça diante de Deus
e dos homens. Há coisas que nós precisamos vencer espiritualmente, com batalha espiritual, com oração, com jejuns. Mas há um momento que nós precisamos também nos capacitar, como no campo natural, no campo profissional, no estudo, no nosso comportamento. Esther se movia no espiritual, mas se movia no natural, com prudência, com sabedoria. A segunda questão que vale a pena a gente pensar aqui no capítulo 5 de Esther, da parte do Senhor, é que Mordecai, mesmo diante de um cenário tão terrível, uma crise, uma ameaça tão terrível, Mordecai, ele conservava a sua fidelidade a Deus e à palavra. Olha o versículo 9, quando Amã passa ali diante de Mordecai, versículo 9 diz: Amã saiu alegre e animado, mas ele fica furioso quando ele encontra com Mordecai junto à porta do rei, e vê que ele não se levantava nem tremia diante dele. Irmãos, Mordecai, olhando para Amã, sabia que Amã era inimigo dele, inimigo do povo de Deus, mas ele não treme, ele não se prostra, ele não muda a sua posição diante das pressões que estavam ao seu redor. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma das estratégias do inimigo é nos vencer pela insistência, tentações constantes, pressões constantes, e aos poucos, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos realmente decididos a obedecer a palavra, agradar a Deus, nós vamos cedendo aos poucos às pressões do inimigo. A Bíblia nos fala sobre José, lá no Egito, filho de Jacó, diz que a mulher de Potifar insistia com ele, querendo de todas as maneiras levá-lo a pecar, e ele fugia dela, e Deus o abençoou de maneira tão graciosa. Mas a Bíblia fala de Sansão, lá no livro de Juízes, que Dalila insistiu para ele contar o segredo, até que a Bíblia diz que Sansão foi tomado por uma impaciência de matar, e revelou a ela os seus segredos com Deus. Nós precisamos resistir ao diabo, manter a nossa fidelidade, manter a nossa obediência, não retroceder espiritualmente, não diminuir a nossa vida de oração, não se prostrar diante dos ídolos deste mundo. O que Amã queria é que Mordecai se prostrasse diante dele, o adorasse, não se prostrar diante da opinião pública, nem se prostrar diante, muitas vezes, de opiniões teológicas, inclusive de pastores que distorcem a Bíblia para tentar nos levar a viver uma vida de acordo com este mundo e com o pecado. Irmãos, a vida com Deus nunca vai se misturar com o amor a este mundo, ao sistema maligno, apesar que o mundo sempre vai tentar contaminar a vida da igreja. A decisão é sua. Todos os dias nós precisamos decidir permanecer em Jesus. Mordecai, ele mantém a sua postura diante do Senhor. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e depois resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Às vezes essa resistência é uma resistência moral, não é só resistir no sentido quando a tentação vem, mas também de não estar se aproximando da tentação, não estar chegando perto daquilo que a Bíblia diz para a gente fugir. A Bíblia diz: fuja das paixões da mocidade, fuja da aparência do mal. Irmãos, Mordecai é um exemplo para nós de alguém que manteve a sua posição. A ira de Amã é interessante no versículo de número 9, porque Mordecai não se levantava nem tremia diante dele. O que Satanás quer que a gente faça? Se prostre diante dele, ou fique intimidado por ele, assustado por ele. Ele mantinha a posição de confiança no Senhor, porque ele temia somente o Senhor e a palavra de Deus. Nós precisamos temer a palavra, o Senhor, e não as coisas deste mundo, as ameaças do inimigo. E em último lugar, para nós destacarmos no capítulo 5 de Esther, esse capítulo também nos mostra que Amã, que era inimigo do povo de Deus, ele crescia em ódio e desejo por vingança. Irmãos, um coração soberbo, a Bíblia diz que o orgulho, a soberba precede a ruína. Um coração soberbo, por mais que ele veja que ele está se ferindo, que ele está sendo tomado por sentimentos destruidores, ele não retrocede. Amã, que começou a nutrir um ódio por Mordecai, e esse ódio ele se ampliou para todos os judeus. Você percebe agora no capítulo 5
que esse coração dele soberbo cresce ainda mais no desejo de vingança. Mas antes disso, perceba que o que ele amava, na verdade, era o orgulho, a ostentação e o reconhecimento. Ele chega em casa, no versículo de número 11, Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo e que o rei o tinha engrandecido, como o tinha exaltado, e sobre os oficiais e servos do rei. E ainda acrescenta no versículo 12, a própria rainha não convidou mais ninguém, a não ser o rei e a mim. Nós percebemos que o nosso coração está sendo controlado, dominado, afetado pelo orgulho, pela soberba, quando a gente começa a amar demais o reconhecimento pessoal, quando a gente começa a buscar reconhecimento. Deus, Ele pode nos exaltar, Ele pode abrir portas, nos colocar em lugares que são importantes aos olhos humanos, mas nós precisamos ter um coração humilde e quebrantado. Amã, ele tipifica muito claramente a própria soberba de Satanás. Toda soberba é uma isca de Satanás, é parte da natureza de Satanás. Quando o orgulho começa a entrar no nosso coração, e todos nós que já andamos com o Senhor, servimos ao Senhor, buscamos o Senhor, precisamos pedir ao Senhor constantemente para nos dar um coração quebrantado, humilde, nos esvaziar constantemente diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, que era um homem tão cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele começou a se ensoberbecer pelas visões que o Senhor estava dando, e o Senhor permitiu um espinho na carne, para que ele pudesse manter um coração humilde. O próprio apóstolo Paulo, que era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele diz que ele, depois de pregar, ele esmurrava o seu próprio corpo para não ser desqualificado. Ele sabia que existia dentro dele uma natureza inclinada, que é a natureza de Adão que está em nós, inclinada para a soberba, para o orgulho. Precisamos pedir ao Senhor um coração humilde e quebrantado. Amã é um exemplo daqueles que estão desconectados com o Senhor, que não se preocupam com o estado da sua alma, do seu espírito. Soberbo, amava a ostentação, amava o elogio dos homens. Muitos de nós somos destruídos quando a gente começa a desenvolver a cobiça pelo reconhecimento. Isso vem de várias formas. Quando ficamos muito frustrados, que as pessoas não nos elogiaram, não nos agradeceram, não nos reconhecem. Tudo isso é amor. A ostentação é soberba. E sabe, irmãos, a gente está buscando um reconhecimento pessoal, é porque nós já perdemos de vista que o mais importante é o que o Senhor pensa acerca de nós, é agradar o Senhor. O mais importante é viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus exortou os fariseus dizendo: vocês não podem crer em mim, porque vocês amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando a gente começa a amar mais a glória de Deus, nós vamos orar mais, nós vamos nos santificar mais, nós vamos perdoar mais, nós vamos nos preocupar menos com o que as pessoas falam ou pensam a nosso respeito. Nós precisamos constantemente praticar Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, Ele não julgou com usurpação o ser como Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Amã é um símbolo muito claro de Satanás e das pessoas que estão sendo contaminadas pelo inimigo, por Satanás em seu coração. E aí, irmãos, a gente percebe algo muito comum nas pessoas que se deixam tomar pelo orgulho. Elas vão se tornando amargas, porque quando eu me considero superior, mais importante, maioral, eu começo a ficar amargo com aqueles que não me adulam, não me reconhecem, e o ódio e a amargura vão crescendo. E sabe o que acontece, irmãos? A amargura, ela nasce num coração, o seu orgulho foi ferido, e ela se propaga. Você começa a odiar não só a pessoa, mas quem está perto da pessoa. E aí acontece algo, irmãos. Quando Amã conta em casa sobre tudo o que estava acontecendo, no versículo de número 14, então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca. Sabe o que acontece quando nós nos tornamos insensatos e amargos?
nós vamos nos cercar de conselheiros amargos e insensatos. Às vezes um cônjuge começa a concordar conosco na nossa amargura e na nossa insensatez. Às vezes os nossos amigos, que nós nos cercamos deles, vão começar a pensar como a gente e nos instigar realmente a revidar, a crescer na amargura. Não apenas nós somos contaminados, vamos contaminando os que estão ao nosso redor. Pessoas insensatas se cercam de conselheiros insensatos, de amigos insensatos. Porque quando nós estamos dispostos a crescer com Deus e a vencer o orgulho e a amargura, nós vamos ouvir pessoas que vão nos falar a verdade que precisamos, e não aquilo que a gente gostaria de ouvir. Pessoas que vão nos confrontar para a nossa libertação, para a nossa cura. Então o momento era muito crítico, mas o mais importante é perceber, irmãos, que os planos de Deus estavam se cumprindo. Perceba que Amã, no versículo 9, ele saiu alegre e animado do convite para o banquete. Mas no versículo 9 diz: mas ficou furioso ao se encontrar com Mordecai. Uma pessoa amarga, ferida e orgulhosa, ela vai ter essa oscilação nas suas emoções. Ela vai se tornando bipolar. Parece que ela está super feliz quando as coisas estão do jeito dela, mas se alguém ferir o seu orgulho, elas já ficam cheias de ódio e revoltadas. Facilmente elas oscilam. Por quê? Porque a confiança delas e a segurança está nas coisas materiais, naquilo que o homem pode dar. Você percebe na fala de Amã que ele se exaltava por tudo que ele tinha, por tudo que ele alcançou. O orgulho estava ali em alta no coração dele. Irmãos, o texto de Esther nos lembra muito a história de Neemias. Neemias, quando ele vê a realidade de Jerusalém, ele clama, ele chora, mas se levantam ali inimigos, Tobias, e todo um grupo que se levanta para tentar parar a obra que Neemias estava fazendo, mas o Senhor sustentou o nosso irmão Neemias para uma grande obra. Você e eu estamos numa grande obra. Não permita que os ataques de Satanás, o ódio de Satanás, ele venha te paralisar, te neutralizar, te levar a se prostrar diante das coisas que o mundo oferece. E não permita que o seu coração também se torne contaminado pela amargura contra aqueles que se levantarem contra você. Nós precisamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós precisamos nos posicionar em oração, em jejuns, fazendo aquilo que espiritualmente é necessário, e também no campo natural, nos preparar para que Deus possa nos usar para a glória dele. Vamos orar? Pai, obrigado, tua palavra é viva e eficaz. Então nós oramos para que a eficácia da tua palavra se manifeste em nossa vida. Senhor, venha nos purificar de toda raiz de amargura. Senhor, venha abater em nosso coração toda marca do orgulho que tantas vezes ela continua se manifestando em nossos corações. Santifica-nos, Pai, pela tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor mesmo declarou que a tua palavra nos limpa, nos poda. Venha nos limpar nessa manhã, que ao ler a tua palavra, como lemos hoje, nós possamos, ó Deus, nos posicionar na tua presença, assim como Esther, assim como Mordecai, possamos conservar a tua palavra, nos mover no teu espírito, e não, ó Deus, no ódio, na amargura, e não ceder, ó Deus, às pressões deste mundo. Nós oramos para que o Senhor nos dê um coração temente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.